superior àqueles que são pagos aos técnicos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq. Se não por outras coisas, pelo fato de que a docência universitária nas instituições federais tem uma grande conexão, um link muito firme com o CNPq, na medida em que o CNPq, ao lado da CAPES, é a agência fomentadora que mais financia as atividades de professores universitários. Então, alega o PROIC, nós acabamos tendo uma situação em que um professor doutor em final de carreira, pesquisador de ponta, vai à bancada, pede financiamento para um projeto, este projeto é financiado e no interior da equipe você tem técnicos do CNPq. Então, o técnico do CNPq sênior em final de carreira ganha hoje R$ 17.400. E um professor universitário em final de carreira, o que é um salário que ninguém ganha, repito, porque só existe associado 2. Esse salário que vou dizer é do associado 4, que ainda não existe no Brasil. Como o associado 2 começou no início desse ano, o associado 3 vai ser no final de 2010, no início de 2011, e o associado 4 só no início de 2013. Então, em 2013, um professor universitário em final de carreira ganha, a preço de hoje, R$ 11.200. Então, você tem R$ 17.400 para o técnico do CNPq sênior e R$ 11.200 para o professor universitário em final de carreira, repito, que não chegou ainda ao final da carreira, porque o ordenamento das classes não permite. Então, como seria essa nova ordenação? Ela seria não apenas a criação de uma quinta classe, isto é, você teria as classes professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado e mais um professor sênior. Só que, além de criar o professor sênior, o que implicaria um implemento, uma implementação, uma inflação no tempo, né, na sobrevida do professor para chegar ao topo da carreira, além disso, haveria um reenquadramento. Este reenquadramento contemplaria os professores que já estão no magistério superior, elevando, por exemplo, aquele que é adjunto 3. Tem uns cálculos muito sofisticados que estão disponíveis numa planilha no site do PROIC, né? E é possível olhar essa planilha. Mas não são cálculos muito sofisticados, mas eu já pude constatar, eu que sou adjunto 3, estou passando agora, se Deus quiser, em janeiro, para adjunto 4, aquele que é adjunto 3 iria, pelo reenquadramento, à condição de associado 3. Daria um pulo de classe e de nível. Entretanto, haveria uma outra profunda mudança que seria terrível, aparentemente terrível, para vocês que ainda vão chegar no ensino superior. Que seria o quê? Agora a carreira não teria mais, as classes não teriam mais vinculação com a titulação acadêmica, mas com desempenho acadêmico. Então isso significa que todos os professores que chegassem ou que chegarem à docência universitária a partir da implementação dessa reforma que o PROIC pretende, independentemente do título que ele tenha, ele entra na classe de professor auxiliar. Ele vai entrar como auxiliar 1. Ainda que ele tenha o título de doutor, ele entra na carreira acadêmica como auxiliar 1. 2 anos depois vai auxiliar 2, tal. E se você contar como cada classe tem 4 níveis, não vamos perder tempo. Tomar o meu tempo de vocês. Como cada classe tem 4 níveis, e são 5 classes, você teria aí 20 níveis, com um interstício de 2 anos entre um e outro nível, e daí daria as condições, segundo os cálculos do PROIC, para que aqueles jovens que estão chegando à carreira universitária hoje encontrassem esse capital de estímulo para continuar lutando pela ascensão acadêmica durante toda a sua carreira e não apenas durante parte dela. Então essa seria a primeira coisa que eu apontaria para vocês. Pergunto a vocês, eu fui muito obscuro ou deu para vocês entenderem? Tá certo. Então apenas falar rapidamente da classe de professor titular. A classe de professor titular, ela é dependente de um concurso específico.
Isto é, a classe de professor titular pressupõe a escritura por parte dos candidatos de um memorial, que é quase uma tese de livre docência, em que o candidato expõe as razões pelas quais deveria ser laureado com a condição de professor titular. Então, na verdade, a condição de professor titular, ela é hoje uma láurea distintiva. Significa que se a Universidade Federal do Piauí teve aí 20 ou 30 anos que não tem edital para a classe de professor titular. Até porque, como a universidade foi durante muito tempo, e aí eu não gosto absolutamente fazendo crítica a quem quer que seja, estou apenas como historiador fazendo uma constatação. Como durante muito tempo a universidade foi aparelhada por interesses particulares e particularistas, então a esmagadora maioria, se não todos os professores titulares, acabavam chegando a essa condição de professor titular por razões que transcendiam a prática acadêmica, era mais um favor, o benefício pessoal, etc. e tal. Era assim que fazia. Eu estou aqui desde 84 e não lembro, cheguei como aluno, obviamente, em 84, mas não lembro de ter tido algum concurso para professor titular, porque eu lembro de algum, acho que nunca teve. Na nossa era, nunca teve. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez a coisa de 4 anos uma seleção para professor titular e foi muito curioso, porque ela abriu o concurso para professor de carreira normal. O Durval fez o concurso, ele estava com um problema pessoal em Campina Grande, ele que era professor da UFPB há muitos anos. Aí eu digo Durval, porque obviamente a maioria, se não todos conhecem, né? O professor Durval, ele veio sempre ao Piauí. Né? Então, assim, ele fez um concurso para a carreira do magistério superior e alguns meses depois do estado de Natal fez concurso para titular. E para a desgraça dos concorrentes, ele chegaram lá e concorreu para titular. Então, ele é um dos raros professores titulares que eu conheço. Conheço ele e o professor João Renault. São os dois titulares que eu conheço, né? O Renault, que já foi reitor lá no Amapá, que é uma figura boníssima e agradabilíssima, né? Então, assim, no caso do professor titular também ficou claro. Então, no início dessa gestão, e era uma das nossas propostas de campanha, era que nós, ao assumirmos a reitoria, nós implementássemos imediatamente concursos para professor titular. Infelizmente, nós não podemos, por razões diversas, não podemos cumprir ainda esse compromisso de campanha, mas eu acho que é um estímulo, é uma coisa legal, porque sacode. Nós tivemos esse concurso também na Universidade Federal de Pernambuco, era uma vaga só, mas sacudiu tanto lá o programa de História e o Departamento de História, que os caras acabaram duplicando, criaram mais uma vaga e passaram o Montenegro, o Antônio Montenegro. Esse é pouco conhecido, vem pouco aqui, mas é um amigo nosso também, e é um colaborador das atividades que a gente tem desempenhado, todos nós aqui, né? E o professor Marcos Carvalho. E o professor Antônio Paulo Rezende, que é mais conhecido de nós, vem sempre aqui, ele também fez esse concurso e acabou ficando em terceiro lugar, não entrou como professor titular, né? Bem, então essa é a primeira parte da minha palestra, isto é, quero só esclarecer aos colegas que o que é que eu estou respondendo? Eu estou respondendo a seguinte questão: quais são as normas legais no interior da qual atuam os professores universitários e, de modo muito particular, os professores universitários de História da Universidade Federal do Piauí. Então, estamos todos implicados nessas normas que lhe disse e estamos todos muito esperançosos, alguns mais preocupados, eu pessoalmente esperançoso, de que este reenquadramento aconteça e que essa redefinição da classe docente da vida se dê, porque eu compreendo que este é um aspecto importantíssimo para a pulsação do interesse da docência universitária. Quando nós chegamos aqui à Universidade Federal do Piauí,